Meus amigos, sejam bem-vindos para esta série Atos dos Apóstolos de Paulo, o Espiritismo e a Mediunidade. Neste capítulo que eu vou falar sobre Paulo embarca em Assós e vai para Mileto, está lá no livro do Atos dos Apóstolos, que foi feito pelo Paulo, feito pelo Lucas e traduzido pelo Ferreira na edição atualizada da Bíblia, que é a que eu estou usando, a edição do Ferreira, que é a mais vista, é por isso que eu estou usando. E esse livro é um chamar a atenção imenso do fenômeno mediúnico para que nós pudéssemos compreender. Então vamos ver como é que o Paulo escreveu e o Ferreira traduziu. Então o capítulo começa, Paulo embarca em Assós e vai para Mileto, capítulo 20, versículo 13, ele começa. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia determinado, devendo ir ele por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecoste em Jerusalém. O Paulo estava indo na direção de Jerusalém. Ele há pouco tempo estava no Mileto, lá em Éfeso, deixou uma quantidade grande de amigos, Mileto, Éfeso, que era uma comunidade fantástica. Inclusive Maria morava em Éfeso. Maria frequentava essa comunidade. Maria, mãe de Jesus. O João Evangelista, chegou a ser presidente dessa comunidade. Então ela tinha muito vigor. Mas o Paulo via, e você vê que eles iam embarcando, e tem um episódio que o Paulo vai de pé, de uma cidade para outra, porque também ameaçaram que ia matá-lo. Ele sabia, e ele muda de rota para encontrar eles em outro. O Paulo era um estratégico, ele fazia isso. Mas o Paulo chega em Mileto, olha a lição que fica lá para que nossas reflexões. Em Mileto, Paulo fala ao presbítero da igreja de Éfeso. Olha como é interessante esse discurso do Paulo aí em Mileto, para as nossas reflexões e ver a capacidade imensa desse espírito que serve para nós transportar para hoje, convidando, porque o espírita é convidado a ir na direção daqueles primeiros núcleos cristãos. O espírita é um cristão autêntico. O espiritismo é a volta do cristianismo. O espiritismo toma Jesus como modelo e guia. Mas aqueles discípulos no início, aquelas comunidades, servem muito de compreensão para os centros espíritas hoje. Então, em Mileto, Paulo fala ao presbítero da igreja. Olha como é que ele diz. Em Mileto, que ele fez aquela viagem para Mileto, escapando dos perigos. Em Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos trabalhadores da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhe disse. Paulo convidou para eles virem. Era um grupo grande de trabalhadores. Muito tinha sido preparado pelo próprio Paulo. Muitos jovens, que o Paulo preparava muitos jovens. Muitos, porque a quantidade é grande. Inclusive o próprio Lucas. Vocês sabem, ele dizendo, ao discurso do Paulo, eu acho um discurso fantástico. Esse discurso é um discurso para cristãos. Não é um discurso como ele fazia discurso, às vezes, na sinagoga para judeus. Ele está fazendo a copa para o cristão. O discurso como ele fazia lá para os reis, que ele fez vários discursos desses, você vai ver nos últimos capítulos, o discurso que ele faz para pessoas lá do paganismo. Mas aqui ele está falando um discurso próprio para cristãos, para quem já estava seguindo Cristo.
Aí ele conta, chama noutra cidade, está em Mileto. Os caras vieram de Éfeso para lá, porque ele ia demorar dias ali em Mileto, porque o navio vai carregar, descarregar, demorava dias, não é como é hoje. Aí ele começa o discurso. Vocês sabem como me conduzi entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Muita cilada. Paulo foi preso muitas vezes, apanhou, quantas vezes? Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. De casa em casa. Existem pessoas que só gostam de falar se tiver multidão. Não fala de casa em casa, às vezes não fala assim num grupo pequeno. Não entenderam ele, por exemplo, Jesus, grandes discursos do Cristo era com a pessoa sozinha. Aquele episódio de Jesus com Nicodemo, que Nicodemo diz, como é o problema nascer de novo? Ele diz, Nicodemo, você, chefe, mestre, Israel, e não sabe isto. Ele é aquele discurso sozinho. Jesus com a mulher do poço, olha, sozinho. Às vezes as pessoas ficam, quem vai falar, você pode estar falando, mas se você estiver fazendo coisa, é o Cristo que está agindo em você. Então você vai falar das lições do Cristo. O médium, ele está a serviço do Cristo. Ele usa o conhecimento do Espiritismo como pedagogia para trazer os ensinamentos do Mestre Jesus para a vida prática de cada um. Esse conhecimento que ele traz. Porque o Espiritismo abre o leque do entendimento mediúnico, um entendimento científico e filosófico. Testemunharam tanto judeus como os gregos, arrependidos com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falando para o grupo de Éfeso. E agora, impelido pelo Espírito, ou seja, é um fenômeno mediúnico, profético, que está dizendo que ele volte para Jerusalém. Ele sabe, e vai sofrer bastante em Jerusalém, mas ele está mandando que volte. Ele diz, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porque ele vai e recebeu mensagens espirituais, dizendo que ele ia ser preso. Sofrimento estava esperando ele. E ele diz, ele não está dizendo para ele ir ou não ir, é o livre-arbítrio dele, mas está dizendo que está esperando. E se tem que cumprir, ele sabia, ele já tinha recebido informação mediúnica dizendo para ele ir para Jerusalém. É igual o Cristo já sabia que ia morrer em Jerusalém. Aí ele diz, foge, mas fugir como? Eu estou vindo para fazer isso. O Paulo também está. E as pessoas pedindo para ele, prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Ele está se despedindo do grupo. Ele mandou chamar aquele grupo que é tão querido dele para se despedir. Ele está dizendo, olha o que ele diz, e agora sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Ele sabe que não vai voltar mais ali. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todos os rebanhos da qual o Espírito Santo os colocou como chefe, como bispo, como pastores e assim diante. A igreja de Deus,
o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, aí ele diz, portanto, vigie. Lembre que durante 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Que ele tinha ficado 3 anos ensinando para aquele grupo. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra de sua graça que tem poder para edificá-lo, e da herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, e vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que o necessário a mim e aos meus e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês de que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus Cristo. Bem-aventurado é dar que receber. Ele está chamando a atenção num discurso belíssimo, que não estava atrás de ouro, nem prata, nem nada. Ele apenas estava ensinando. E sabia que ali eram os últimos dias, que ele não ia mais ver, se despedindo de cada um, sabendo que estava reservado para eles uma série de coisas. Inclusive, muitos profetas vão dizer para ele, médios, profetas médios, dizer isso. Inclusive, tem um profeta de Ágapo que vai mostrar, até fazendo encenações, amarrando ele com cinto, porque às vezes eles trabalhavam com esse tipo de mediunidade desde o Velho Testamento, insinuações, dizendo que o Paulo ia ser preso e se entregue aos gentis. Isso vai acontecer, mas aí ele continua dizendo, Paulo ora com eles, e tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles, e então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijando, entristecido especialmente pela palavra que tinha dita, que não mais viria seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Então você vê que lição fantástica. Então Paulo, olha a mediunidade dele, o amor, o carinho, a maneira que eles todos se comportaram para as nossas reflexões. Deus te guarde, meu irmão, uma boa sorte. Olha a mediunidade do Paulo, nada de interesse de ouro nem de prata. Quando o Espiritismo diz, a mediunidade recebeu de graça vós dá. Ai daqueles que estão usando a mediunidade para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar cargos, porque recebeu de graça deve dar. Deus te guarde, uma boa sorte, até o próximo encontro nosso.